Bem, tem sido uma grande aventura. Nós começámos, pronto, já quase há 20 anos. Celebrámos, aliás, o ano passado os 20 anos da primeira sessão do CTLX, que foi a pré-história do festival. Foi uma sessão em que exibimos o Itchy da Killer. E nestes 20 anos eu penso que essencialmente aprendemos também muito. Aprendemos muito sobre este género e aprendemos muito sobre a riqueza que ele contém e a maneira como um festival de cinema pode contribuir também para a descoberta, para a discussão do próprio género. E especialmente no que respeita ao cinema português foi incrível, foi muito mais do que aquilo que imaginámos. Nós por acaso acho que não imaginamos assim muitas coisas do futuro, mas o cinema português foi uma grande surpresa e nós começámos logo no primeiro ano com curtas, mas eram poucas, eram o que íamos conhecendo aqui e ali, alguma coisa que nos falavam, mas a partir de 2009, com o nascimento do Prémio Motel X Melhor Curta de Terror Portuguesa e também a secção Quarto Perdido sobre cinema de terror, cinema de género mais antigo português, que tentou fazer essa, e ainda faz essa descoberta, esse estudo, as coisas mudaram completamente. Ao longo destes anos mudou também a percepção, se calhar do público mais generalista, do que é o terror, se é um género maldito, se é um género mais desprezado, que artisticamente inferior. Isso alterou-se bastante, felizmente, e aí o papel dos festivais de cinema é muito importante, e que depois pode até contaminar a própria distribuição e exibição ao longo do ano. E portanto tem sido muito positivo. Temos tido também a sorte de ter uma equipa espetacular e ao longo dos anos muita gente passou pelo festival e contribuiu muito para que conseguíssemos ao fim de 18 anos ainda estar a conseguir promover e a oferecer uma programação forte e interessante, assim como os parceiros. Os parceiros que temos tido também acabam por ser não são só uma maneira de financiarem, nos ajudarem a cumprir essa montagem financeira. São também muitas vezes participantes ativos em termos criativos, e exemplo disso é, por exemplo, este ano vamos ter a parceria com a BetClick e vamos lançar agora a partir de já muito em breve e até ao fim de setembro, uma call para argumentos de curtas até 3 minutos. E é um complemento interessante ao prémio que já temos, do prémio Motel X Guiões, e portanto tudo isso junto acaba por trazer sempre uma vontade e um ânimo para continuarmos. O processo é recebemos os filmes e temos que arranjar a forma de os ver todos. Mas o processo, ponto, passa por as coisas que recebemos e pelas coisas que procuramos. E aquilo que procuramos é essencialmente cinematografias menos conhecidas, como é o caso da africana, e explorar outras muito ricas, como a asiática, que tem várias vertentes. E nesse sentido, este ano descobrimos que a Índia está a revolucionar. não digo, era um bocado cedo para dizer que está a revolucionar, mas pelo menos de repente surgiu do nada uma quantidade de filmes de género, mesmo de género, e que provavelmente serão os próximos fonte asiática de terror. Ou seja, o processo destes 8 anos fez com que essa coisa de procurar os filmes não seja um processo tão doloroso, ou seja, tanto no cinema português que recebemos uma média constante de curtas portuguesas, e agora temos esta coisa fantástica que é haver distribuidores, haver cineastas que vêm ter connosco porque vê o Motel X como uma boa oportunidade não só para a exibição das suas obras, mas também para algum tipo de reconhecimento do filme. E pronto, essa é a parte que mais nos agrada, mas continuamos sempre à procura de coisas, e nomeadamente nas secções mais alternativas, como a Sala de Culto, que nós inventámos este ano, apesar de já existir. Aí sim, aí temos que fazer temos que chafurdar em sítios onde ninguém quer saber, mas acabamos sempre por ter resultados bastante interessantes. E a experiência no terror, que é um telefilme da RTP,
acho que é pródigo nesse aspecto. Bom, nós este ano resolvemos abrir com um remake, que às vezes é assim meio polémico, especialmente para quem viu o original, mas acaba também por ser um desafio que nós lançamos a quem viu o original. Chama-se Speak No Evil, o original tinha o mesmo nome, era um filme dinamarquês que ganhou o prémio Méliès d'Argent à melhor longa europeia no Motel X, portanto foi o nosso nomeado para a competição Méliès d'Or. E foi um filme que deixou muitas marcas a quem o viu. Impressionou não só pela qualidade, mas especialmente pela parte chocante e perturbadora, sempre num tom muito pausado, muito progressivo ao nível das situações cada vez mais estranhas, cada vez mais perversas, até chegar ao clímax final. E portanto aqui temos o James Watkins, que fez 2 filmes importantes, o Eden Lake, também um filme com o Fassbender já com alguns anos e que também era igualmente perturbador e funcionava até um pouco da mesma maneira, talvez um modo mais explícito, menos subtil do que o Speak No Evil, e fez também o The Woman in Black. O James Watkins trouxe o James McAvoy para protagonista deste filme e portanto só podemos esperar o melhor, ou melhor, só podemos recomendar que vejam porque o James McAvoy é sempre perturbador nestes papéis. Para encerramento temos o The Surfer, um filme que teve nas sessões da meia-noite do Festival de Cannes deste ano e que traz Nicolas Cage em grande forma. O realizador fez o Vivário antes deste filme, que era um filme também muito labiríntico, muito claustrofóbico, um pouco mais surrealista que este. Mas este traz-nos também, leva-nos também para uma nova dimensão, e essa dimensão é a cabeça do Nicolas Cage, que se perde completamente ali num conflito meio inusitado com uns locals de uma praia na Austrália, e a partir daí entramos na loucura também, com uma crise da meia-idade também à mistura, e uma grande performance do Nicolas Cage, e por isso ficámos muito contentes de poder. Não é difícil ter um filme do Nicolas Cage. 3 meses. Exato, mas ficámos contentes por ser este, porque é realmente um excelente filme e uma maneira interessante de acabar o festival, embora ele continue na segunda-feira, dia 16. Sim, começamos por uma coisa completamente inédita no cinema português, que é um filme totalmente feito com recurso à inteligência artificial, que é o filme do Edgar Pera, As Cartas Telepáticas, que vai funcionar numa sessão especial porque é um bocado como... Diz sempre que ele faz cinema experimental, né? E ele diz que não é experimental, é de pesquisa, que eu acho que é um conceito interessante. E esta sessão é um bocado de pesquisa. Porque é uma tecnologia nova, porque é para comprovar com os próprios olhos o que é que podemos tirar daqui, né? E também o que é que pode advir daqui. E é muito interessante porque está de acordo com o trabalho que ele tem desenvolvido ultimamente, nomeadamente com o Fernando Pessoa, e introduz o Lovecraft, que é outra das referências que estão sempre constantes no cinema dele. Portanto, essa sessão vai ter no fim uma conversa com o Edgar, um bocado sobre estes tópicos. Portanto, esse é um momento alto do cinema português, porque é a antestreia do filme, que teve em Locarno, onde deu bastante nas vistas. À parte disso, temos obviamente o prémio Melhor Curta de Terror Português, com 10 candidatos este ano, e temos um número recorde de filmes para a competição Méliès Melhor Curta Europeia, que são filmes com cerca de 20 minutos, a maior parte deles, ou seja, que por um lado não podem ir para o prémio, mas também, por outro lado, já têm qualidade suficiente para poderem competir com o resto do cinema europeu, não é? Com cinematografias, obviamente, mais desenvolvidas do que a nossa neste género. São 8 filmes, e isso deixou-nos bastante surpreendido, porque nunca recebemos tanto. Ou seja, recebemos à volta de 2 filmes que geralmente, quando são selecionados, passamos fora de competição. Este ano fizemos 2 sessões bastante interessantes dos filmes portugueses que estão em competição para a melhor curta europeia.
Depois temos cinema em retrospectiva, obviamente. Temos o Quarto Perdido, que este ano vai mostrar o único filme que o António Vitorino de Almeida fez, chama-se A Culpa, que é curiosamente um filme de género, de muitos géneros, mas o terror também lá está. E é talvez o melhor filme sobre o 25 de Abril feito naquela época, ou seja, ainda feito durante o PREC, portanto ainda tem muito do que era viver antes do 25 de Abril em Portugal. Isto vai ser complementado com uma curta maravilhosa chamada As Desventuras de Drácula von Barreto nas Terras da Reforma Agrária, que é um título difícil de decorar, mas que te explica tudo. Também queria destacar, não propriamente cinema, mas é a competição que nós fazemos a meias com guiões, que é uma competição de guiões guiões de terror portugueses, que este ano teve 5 finalistas, tal como o ano passado, que vão apresentar os seus projetos num pitch no segundo dia do festival, e que este ano tiveram uma maior adesão por parte, não é maior adesão, mas temos mais candidatos do sexo feminino, que é uma coisa difícil em Portugal ainda, e o mesmo também aconteceu na curta de prémio, porque é o maior, eu acho que é o ano em que temos mais realizadoras, são no total 7. Portanto, este ano o que não falta é cinema português no Motel X. Nós vamos ter um convidado que já cá veio, desta vez vem apresentar 2 livros, chama-se Alan Jones, trabalhou na loja Sex da Vivienne Westwood e do Malcolm McLaren, é conhecido mais ou menos como o DJ dos Sex Pistols, mas só passava música disco. E tornou-se, mais ou menos nessa altura, depois do fim do punk talvez, tornou-se um crítico, um estudioso, um autor muito ligado ao cinema de terror, é uma espécie de biógrafo oficial do Dario Argento. E estou a referi-lo porque ele vem apresentar estes 2 livros e já nos contou algumas histórias que se calhar vai recordar nestas apresentações. Quando ele veio para Portugal, costumava ficar ali na Costa da Caparica, ali no fim dos anos 70, para ver todos os filmes e mais alguns, os mais escabrosos, os mais exploitation, tudo estreava no pós-25 de Abril. E é interessante que depois ainda continua toda a situação de censura em Inglaterra, e muito famoso o período dos videonasties nos anos 80, e é interessante como de repente Lisboa se pôde tornar numa espécie de polo cultural para veres tudo sem censura, sem preconceitos, estreava tudo e mais alguma coisa. E nesse sentido deve ter sido extremamente interessante viver nesse período. Umas coisas correram melhores que outras, claro, mas foi uma oportunidade para o cinema também florescer. No que respeita à produção, já não aconteceu assim tanto, fomos muito influenciados pela vaga da Nouvelle Vague, que influenciou muito o cinema português e, portanto, entrou-se num modo muito autoral de social issues, mais esse cinema mais introspectivo, mais dramático, e acabou por se perder ali uma oportunidade de explorar o género. Mas o que foi interessante para nós este ano foi perceber como é que foi, ou como é que não foi durante o período da ditadura, o cinema de terror. E aí a censura atuava a 2 níveis. No momento em que recebiam o filme e diziam que não podia passar, ou eventualmente poderia passar com cortes, o que nem sempre era interessante para os distribuidores, e os próprios distribuidores que não traziam filmes para Portugal porque sabiam que a censura não os ia autorizar. E portanto há estas 2 realidades que foi muito interessante, e aí nada como descobrir a secção A Bem da Nação. True Crime é um fenómeno que particularmente floresceu agora com os serviços de streaming.
e há muita coisa para ver. Não sei se todos são muito interessantes, eu não vejo assim tanto, mas digamos que calhou-nos um documentário de neozelandês chamado The Lie, e que nos impressionou bastante, porque é capaz de ser o filme mais perturbador, porque tem a ver, obviamente, lida com a realidade e lida com questões que são agora muito comuns, as relações que nascem através das aplicações de encontros, o facto de estarmos a sair com desconhecidos, e também outras questões bem mais interessantes que têm a ver com o estado de vigilância que vivemos. Ou seja, tipo, o filme é sobre um caso verídico do desaparecimento de uma rapariga inglesa na Nova Zelândia, e portanto o filme recupera tudo o que aconteceu até o momento em que ela desapareceu através de câmaras de vigilância. Ou seja, hoje em dia ninguém tem esta noção, mas nós estamos a ser filmados constantemente em todo lado. E, portanto, aquela coisa já não existe de haver privacidade, ou, a não ser dentro de casa, obviamente, mas eu não quero continuar por aí, mas depois há outros tipos de vigilância. E, portanto, nós resolvemos, obviamente, passar este filme porque achamos que não só é um filme que perturba, mas que é um filme importante. Mas acho que ele se insere neste clima da True Crime Night, e o Motel X tenta sempre abraçar todos os géneros, seja o cinema mau, seja o True Crime, seja o televisivo. Obviamente o True Crime é uma coisa que nasceu este ano, mas se pensarmos agora atrás já passámos coisas do género. Mas não só o True Crime que nós vamos exibir, mas temos também, por exemplo, séries de televisão, o Astro Humano, que é uma série da RTP que vai ter uma apresentação no Motel X. Também vai haver uma espécie de preview de uma série realizada pela Take It Easy chamada Finisterra, e que vai ser provavelmente exibida na televisão em breve. Portanto, é um festival que, dentro do audiovisual, especificamente dentro deste género, tenta abraçar tudo. Sim, absolutamente. Eu acho que nós, apesar de tudo, ao longo de todos estes anos, e passámos vários ciclos de popularidade a nível do cinema de terror, e essa popularidade eu penso que é mais ligada ao sucesso no box office, nomeadamente americano, que é sempre a grande referência para o Ocidente e até para o resto do mundo. Passámos muito por esses ciclos de popularidade, mas eu nunca senti que o cinema de terror estivesse em crise nos momentos em que esteve mais abaixo, porque o cinema independente, e não é só no terror, não é que isto acontece, o cinema independente nunca teve tantas propostas, nunca houve tantos filmes como há agora no mundo, apesar de já termos tido uma pandemia, apesar de já termos tido várias crises que ainda atravessamos, de popularidade ou de frequência nas salas de cinema durante o ano, apesar dos festivais também de vez em quando baixarem um bocadinho o público, portanto não é sempre um sucesso absoluto todos os anos, há sempre dificuldades, mas o terror sempre teve coisas interessantes a acontecer. Novos valores. Houve agora nos últimos anos uma espécie de revolução um bocadinho lenta, mas que foi esta questão de repente já teres muito mais realizadoras a fazerem filmes de terror, a escreverem filmes de terror, algo que não acontecia de todo em anos anteriores, e portanto isto abre, o que é interessante é perceber se a vaga de popularidade no que respeita ao cinema, digamos, mais comercial e aos bons resultados que tem ou não, se também dá espaço a obras mais alternativas. E nesse sentido eu penso que a A24 tem feito um grande trabalho de abrir espaço para que obras menos formatadas tenham sucesso e que possam contaminar um pouco também o que vem depois a seguir. Eu penso que isto funciona muito, muito por aí. Agora, quando a popularidade é demasiado elevada, pode haver uma saturação, pode haver um excesso de obras fracas que acabam por saturar o mercado e depois voltamos a um ciclo negativo, mas temos sempre o cinema independente para nos salvar. Muito obrigado. Obrigado. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista, subscreve o canal para não perderes nada daqui para a frente.
Clica na chávena que vês no canto inferior direito do vídeo ou no botão subscrever debaixo do vídeo. Passarás a receber uma notificação mal saia uma nova entrevista. Até já!